E a palavra de Deus está aqui no livro do Evangelho, escreveu segundo João, no capítulo de número 9, e no versículo 1. E o título da mensagem é O Cego de Nascença. No versículo 1 diz assim: E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, e nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele a obra de Deus. Glória a Deus. E no 4 diz: E que eu faça, e convém que eu faça, a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e fazendo lodo com a saliva, untou ou colocou nos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-me e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, diziam: Não é esse aquele que estava assentado mendigando? Uns diziam: É este. E os outros diziam: Parece com ele. E ele disse: Eu sou. E lhe disseram: Como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me ou colocou-me nos olhos e me disse: Vai no tanque de Siloé e lava-te. Olha que coisa maravilhosa. Você parou no versículo 11. Versículo 11 de João capítulo 9. Do 1 ao 11 o presbítero Joelson acabou de ler. É ou não é verdade? Isso. Uma palavra maravilhosa, enriquecedora, que o Senhor Jesus ele tem trago para as nossas vidas através da história do feito dele sobre a vida deste homem. Às vezes muitas pessoas podem se perguntar, não é verdade? O que eu fiz na minha vida para que eu passasse por toda essa dificuldade? Os próprios judeus acreditavam que uma pessoa, quando nascia já deficiente, com muitas doenças, já desde nascença, ou os pais dela pecaram, ou se uma pessoa ficasse doente, ela pecou, para que aquela situação de deficiência, aquela situação de falta de saúde ocorresse na vida dela. O judeu nunca conseguiu entender direito, presbítero Joelson, a questão dos propósitos divinos. A palavra do Senhor em João capítulo 9, do versículo 1 ao 11, que o presbítero acabou de nos ler, ela está falando implicitamente sobre propósito. Verdade. O próprio Cristo menciona isso no versículo 3. Primeiro os seus próprios discípulos o perguntam: Mestre, o que fez este homem para que nascesse assim? Ele pecou? Os pais dele pecou? O que ele fez para nascer assim? E a chave desse versículo, dessa história, a chave desta história está no versículo 3. Lê novamente, por favor, o versículo 3. Lê enfaticamente para o povo ouvir, para a igreja do Senhor ouvir, para todos os nossos ouvintes escutarem. João capítulo 9, versículo 3. Respondendo-lhe Jesus: Nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Ou seja, nem ele pecou, não houve pecado neste homem. Então, se não há pecado neste homem que originaria aquela doença, aquela deficiência,
significa que aquele homem não era um homem pecador. Pecador. Jesus falou, ele não pecou para que nascesse assim, não. Jesus não está falando que aquele homem é um santo homem. Ele não está falando que aquele homem nunca pecou na sua vida. Jesus está falando estritamente sobre a pergunta a qual os discípulos falaram. Porque até então, pastor, na realidade, tinha um conceito dos judeus ali. Né? Um conceito judaico, isso mesmo. Um conceito judaico. Então, quer dizer, uma tradição do judaico, né? Do judaísmo. Então, quer dizer, se transgredisse aquele conceito do judaísmo, evidentemente que na cabeça dos judeus, a pessoa nascia paralítica com alguma deficiência devido ao pecado. Ou os pais que tivessem cometido como uma maldição hereditária. Exatamente. Exatamente. Ou seja, na cabeça de todo judeu existia a consequência, sim. E é a palavra do Senhor. O próprio, quando você lê a Torá, quando você lê todo o Antigo Testamento, quando você lê os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que existe, sim, uma reação conforme a minha ação. É fato que a Bíblia prega sobre o salário de todo pecado. Todo pecado, ele é acometido por um salário. Prova disso que o mundo chegou num pecado tão grande, num ápice da tua iniquidade do pecado, que precisava ser pago aquilo. E qual foi o salário apresentado pelo nosso próprio Deus? Como uma prova de amor, ele apresentou o próprio Jesus como pagamento do pecado da coletividade humana sobre a face da terra. Isso. Então, todo o pecado, ele tem um salário, e esse salário ele precisa ser pago. Ele tem uma dívida, essa dívida ela precisa ser quitada. Deus, ele odeia dever, mas ele não gosta, ele odeia também que o devam. Prova disso que nós vemos lá em Malaquias capítulo 3, quando as pessoas não davam aquilo que ele requeriu que a dessem. Ou seja, aqui o judeu falou, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse assim? E Jesus vem com uma palavra maravilhosa no versículo 3 e nos revela que existem propósitos no mundo espiritual para surtir os seus efeitos no mundo terreno, no mundo material, no mundo físico, os quais nós não entendemos muitas das vezes. Precisamos da guia do Espírito Santo para entender. Os discípulos, para entender o propósito na vida daquele cego de nascença, os discípulos, para entender, eles precisaram da guia de Jesus. Jesus os disse e explicou o segredo. Agora, olha que coisa interessante, antes de nós entrarmos no quesito, nesse segredo sagrado, nessa revelação sagrada. A Bíblia fala um homem. Todos nós sabemos que, segundo a tradição judaica, uma pessoa só é considerada homem a partir dos 30 anos. Dá-se aí o motivo o qual Jesus teve que esperar até os 30 anos para se batizar. Uma pessoa com 21 anos, na nossa cultura brasileira, na nossa lei nacional, aos 18 anos ela se torna maior de idade, mas é um jovem. Segundo a nossa psicologia brasileira, uma pessoa só se torna adulto após os 30 anos. Da mesma forma que é o conceito da nossa psicologia brasileira, é a cultura judaica. Uma pessoa só se tornava homem a partir dos 30 anos. Dá-se aí o motivo ao qual Jesus precisou se batizar com 30 anos de idade. Olha que coisa interessante. Nós não sabemos quantos anos este homem tinha. Não sabemos de forma nenhuma quantos anos ele tinha. A Bíblia fala que ele era um homem. Então vamos considerar a mínima idade de 30 anos. Isso. Significa que este homem nasceu cego e permaneceu cego desde o seu nascimento até no mínimo os 30 anos, ao qual nós não sabemos a sua idade certa. Isso. E Jesus vem no versículo 3, respondendo à pergunta dos seus discípulos e dizendo, meus filhos, meus queridos, nem ele pecou, e nem os seus pais pecaram. Mas foi-se assim. Olha que coisa interessante. Olha o que Jesus disse. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez você esteja aí nos ouvindo através dessa programação da Rádio Imai e você esteja se perguntando por que tanta coisa aconteceu na minha vida. Por que tanta coisa aconteceu no meu lar? Por que eu nasci com essa doença? Por que eu nasci com essa deficiência? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci pobre?
Eu já encontrei muitas pessoas, presbítero, dizendo assim, por que eu nasci numa família pobre e não nasci numa família rica? Eu quero dizer para você, segundo João capítulo 9, versículo 3, que há um propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Há um propósito que Deus ele quer realizar na vida de cada pessoa. Para quê? Para quê? Para que se manifeste em você as obras de Deus. Por que as obras de Deus? Porque as obras glorificam. As obras testificam que Deus existe, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. São nas obras de Deus que nós conhecemos a sua personalidade. Isso. João capítulo 15, se você dá um pulinho em João capítulo 15, eu vou ler só um versículo. João capítulo 15, no versículo 8, diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Ou seja, Jesus disse aos seus discípulos, olha, nisto é glorificado meu Pai. O meu Pai não é glorificado quando você levanta as mãos e dá um glória a Deus e dá um aleluia. Não é apenas aí que o meu Pai, ele é glorificado. O meu Pai não é apenas glorificado quando você está dentro de um culto e está um momento da pregação e você fala, glória a Deus, aleluia. Não, meu Pai não é apenas glorificado assim. Ou quando você levanta as suas mãos e você diz, santo, 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 ele também é glorificado assim, mas não apenas. A maior glorificação que o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Pai, nos ensinou, são nos frutos. Verdade. Em João 9, capítulo 3, a obra que Jesus fez nesse homem, nessas obras, nesses frutos, o fruto do milagre, sim ou não? Sim. E o mais interessante, pastor, que me faz enfatizar essa mensagem, é que na parte mais, como é que se diz? Mais esquecida, menosprezada, valorizada, Desvalorizada. Que era essas pessoas. Porque essas pessoas, elas eram as pessoas separadas do povo judaico ali no meio da população. Porque é como a gente acabamos de falar, eles tinham essas pessoas como se fossem amaldiçoadas. Então elas eram separadas, não podia andar junto com os outros, podia entrar em sinagoga junto com os outros. Por isso que falaram que até ele era mendigo. Quem sabe, pastor, essa pessoa talvez tinha até uma família rica naquele lugar. Familiares ricos venham de um poder aquisitivo, né? Mas devido a ter nascido, os pais o preciaram, viram que o filho nasceu com um defeito que foi a visão, que ele não via, foi rejeitado, né? Foi rejeitado. Então, de repente, nessa tarde de hoje, tem pessoas assim, pastor. Exatamente. Pessoas que estão se sentindo rejeitadas, pessoas que estão se sentindo esquecidas, desvalorizadas, menosprezadas, afastadas de todo mundo, né? E o mais interessante, que Jesus, ele vai justamente nessas pessoas que estão necessitadas, esquecidas. Exatamente. Ou seja, mas esse senso, presbítero, ele não é apenas naquela cultura dos israelitas, não. Isso. É na nossa também. Também. Se o homem não presta para trabalhar, então ele não presta para nada. Não presta para nada. Você aí, meu querido irmão Wilson, que está nos ouvindo, irmão Cido, que está nos ouvindo, quero mandar um forte abraço para vocês que estão nos ouvindo, para a irmã Ceissa, o irmão Ricardo, que vão se casar no sábado. Olha que palavra maravilhosa, meus queridos. Para aquele povo, um homem que não serve para trabalhar, ele não serve nem para comer, não serve nem para viver. É por isso que a maioria dos mendigos, para não falar todos, porque a vontade que dá é de falar todos, porque quando você estuda, quando você vai a fundo no estudo, você vê que eram todos. A maioria deles, quase todos, só era mendigo porque verdadeiramente não poderiam trabalhar. E não poderiam trabalhar por quê? Porque estavam acometidos por alguma deficiência física, adversa de plano de Deus, adversa de obras malignas, ou adversa da própria circunstância da vida. Isso. Não é verdade? Verdade. Mas aí Deus, Jesus vem e nos passa um segredo. Olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez você esteja aí, no seu lar, na sua casa,
no seu comércio, e você já questionou dentro de você mesmo, no seu pensamento, com Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Talvez você esteja passando um problema na sua família. Eu quero lhe dizer, se você entregar os seus caminhos a Jesus, se você entregar a sua vida a Ele, ainda que circunstâncias que você esteja passando sejam consequências de atos e obras que você praticou, ainda que você mereça o que você está passando, porque sabemos que também existe a lei da semeadura, o que o homem planta, o homem colhe. Mas ainda que você esteja numa situação assim, o nosso Deus, Ele é tão amoroso, Ele é um Pai tão amoroso, que Ele pode tornar a maldição em bênção. Verdade. Ele pode tornar a maldição em bênção na sua vida. Por isso, você precisa entender a importância de você cruzar com o caminho de Jesus. É interessante, porque aquele homem era cego. E ele não clamou o nome de Jesus. Não clamou. O cego da cidade de Jericó fez o quê? Já começou a gritar. Ele gritava como? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Era o que ele gritava. Sim ou não? E o mais interessante, como é que ele sabia que Jesus vinha da descendência de Davi? Né? Então, quer dizer, pelo fato dele ouvir o nome Jesus, a pessoa, o nome dele, já falaram para ele que aquele homem... A fama de Jesus correu antes da pessoa dele. Então já falaram que para ele que ele vinha da descendência de Davi. Então ele já pronunciou a descendência. E isso enfatizou e até mesmo deu a entender a Jesus quando ele viu aquilo ali, aquele mendigo clamar daquela forma. Ele falou, peraí, esse camarada me conhece. Ele conhece meus familiares. Verdade, verdade. Mas aquele cego da cidade de Jericó clamou. Bartimeu era o nome dele. Isso. Só que esse cego de João capítulo 9... Já foi diferente. Não. Mas olha só que coisa interessante. Ele não clamou. Pela nossa lógica humana, ele não deveria receber bênção nenhuma. E pedi-vos e dar-se-vos aquele que procura, acha. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Só que ele não pediu. Talvez você esteja nos ouvindo, como nosso amado querido Francisco Caetano está nos ouvindo. Muito obrigado, meu querido, pela tua sintonia aí conosco. Deus abençoe a tua vida. Francisco Caetano de Congonhas, isso mesmo, de Congonhas, está nos ouvindo. Amém. Talvez, Francisco, você que está nos ouvindo, todos os ouvintes, talvez você se pergunte, nossa, eu estou aqui quieto. Mandaram um link para mim e eu me conectei nessa rádio. E agora estou ouvindo uma mensagem como essa. Eu não clamei. Eu não fui até a igreja. Eu não fui atrás. Eu não fui até a igreja. Mas eu quero lhe dizer, assim como os discípulos chamou a atenção de Jesus para aquele cego, chamaram com uma pergunta, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse assim? Ou seja, chamaram a atenção de Jesus para um cego. É óbvio que não existia só um cego. É óbvio que eles não estavam só. Uma multidão os rodeavam, uma multidão estava cercando tanto Jesus quanto os seus discípulos. Mas os discípulos, querendo aprender, em busca de conhecimento, chamaram a atenção de Jesus dizendo, mestre, quem pecou? Talvez você esteja aí no quieto. Até hoje você não procurou Jesus. Até hoje você não procurou Deus. Você até crer nele, mas não procurou. Não o procurou. Eu quero dizer para você, na posição de discípulos que eu, o presbítero, aqui somos e estamos, nós queremos chamar a atenção de Deus para a sua vida. A atenção de Jesus para a sua vida. Queremos chamar a atenção do nosso Deus que é todo poderoso e pode resolver os teus problemas, principalmente os teus problemas internos. Ele pode sim resolver. Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro. E olha que coisa interessante. Talvez o teu problema que você esteja passando, talvez a dificuldade que você esteja passando, não é culpa sua, mas Deus quer manifestar as obras dele em você. A grande pergunta é, você permitirá que Deus manifeste as obras dele em você? Você permitirá que Deus manifeste as obras dele na sua vida? Você permitirá que Deus manifeste as obras dele na sua família? Porque Jesus diz em Apocalipse
Sim ou não, presbítero? Sim. Eu estou à porta e Bato. aquele que abrir eu entrarei e... Cearei com ele. Não é isso? Isso. Então as pessoas precisam aprender o seguinte: eu preciso permitir que as obras de Deus se manifestem em minha vida. Porque Jesus, Espírito Santo, que é o Deus conosco aqui, nesta era, ele não é como o espírito imundo. Que o espírito imundo, ele procura uma brecha para adentrar sobre a tua vida, para arrombar toda a tua vida e fazer a sua desgraça. Jesus não. Como que Jesus é, presbítero? Ele bate. Ele bate. Ele é educado. Interessante, pastor, que no primeiro versículo aqui, o que me chama a atenção, Sim. é que Jesus viu ele. Quantas pessoas que nesse momento de hoje, quem sabe até nessa manhã ou na noite passada, falou assim: Jesus, o Senhor não está me vendo. Deus, o Senhor não está me vendo a minha situação, a minha enfermidade, o meu problema. O Senhor não está enxergando. Parece até que o Senhor olha para todo mundo e esqueceu de mim. Chamou a atenção. Jesus viu esse homem. Alguma coisa enfatizou Jesus, porque eu acredito sim, pastor, que no lugar onde ele estava com o mendigo, tinha outros diversos mendigos também. Com certeza. Né? Porque ficavam tudo junto, praticamente, como a gente vemos também aí, ficam muitos mendigos juntos, porque acaba um pegando amizade com o outro, né? Coletividade ali, um procura ajudar o outro. Aliás, nos dias atuais, a gente sai daqui do bairro e a gente vamos para o centro da cidade, onde a gente se deparamos com vários mendigos, eles se ajuntam e procuram um ajudar o outro. Então, quer dizer, naquele momento não era diferente, mas tinha um algo naquele homem, um algo impressionante, que tiraria as dúvidas dos discípulos e daqueles que acompanhavam Jesus, que eram judeus. Então, aquele homem era um homem especial, específico para aquele momento. Exatamente. Então, eu acredito que nessa tarde, você que está ouvindo essa programação, você não sabe, mas você é uma pessoa especial. Sim ou não, pastor? Com certeza, especial demais para Deus. Você é especial demais para Deus. Ainda que você não reconheça essa condição especial que você tem. Você é especial para Deus. Na sua vida, você só precisa entender que você precisa deixar Deus manifestar em vós as obras que Ele tem para manifestar. Você só precisa entender que Deus quer manifestar as obras na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, no teu emprego, no teu comércio. Permita que você seja beneficiado. E não apenas um benefício, porque olha só que coisa interessante. Quando nós lemos do versículo 4 em diante, aquele homem foi curado e ele foi e se lavou. No tanque. No tanque, sim ou não? Se lavou no tanque. E a partir do versículo 10 e 11, que o presbítero já vai ler, ele começou a ser questionado. As pessoas começaram a o questionar. O questionar pelo quê? Ué, você não era o cego, por que agora você está vendo? Cego e mendigo, né? Cego e mendigo. Lembrando que toda pessoa daquela época que tinha uma deficiência física, a probabilidade dele ser mendigo era quase 100%. 100%. Não presta para trabalhar. É para ser mendigo, vai mendigar. Lê o versículo 10, por favor, em diante. O versículo 10 diz assim: Eles disseram: como se te abriram os olhos? Isso foi uma pergunta. Ou seja, perguntaram para ele: meu querido, o que te abriu os olhos? Olha que coisa interessante. Oh, misericórdia, diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Ao invés das pessoas, das testemunhas, alegrar-se com a sua vitória, com a sua cura, com a sua bênção, com o seu sucesso, as pessoas questionam.
É como se não tivessem acreditando. A pergunta foi: quem se abriu-lhe os olhos? Continue, por favor. Olha a pergunta: quem se abriu-lhe os olhos? E ele respondeu, quer dizer, o cego respondeu. Né? O ex-cego, né? Que aqui já não estava mais. Com certeza. Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me, ou melhor, colocou-me nos olhos e disse: vai no tanque de Siloé e lava-me. Ou seja, vocês que estão nos ouvindo, querido irmão Léo de Congonhas, querida diaconisa Alessandra e o irmão Wesley, que estão lá dentro do seu comércio, dentro da FISC, do Jardim Ângela, que estão divulgando aí o link da rádio. Olha que coisa interessante. Começaram a lhe questionar. Continue lendo de onde você parou, presbítero. Questionaram para ele quem lhe abriu os olhos. E ele começou a dizer, começou a testemunhar. Olha como as obras de Deus estão começando a ser manifestas na vida dele. Por quê? Porque ele recebeu a cura, mas ele não guardou para si apenas. Não. Ele começou a quê? A mostrar, a divulgar, isso mesmo. A divulgar o que Deus fez na vida dele, através do teu filho amado Jesus. Continue, por favor. É engraçado que ele deu o nome da pessoa, né? Da pessoa de Jesus. Foi Jesus. Ou seja, não foi o discípulo, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o presbítero. Nós precisamos aprender isso, igreja. Igreja do Senhor. Quem faz a obra não é o discípulo, não é o pastor, não é a pastora, não é o presbítero, não é o apóstolo, não é o bispo. Quem faz a obra é o Espírito de Deus que opera através da vida daqueles que dão lugar. Isso. Não é verdade? É. Os parabéns é para o homem. Por quê? Porque deu lugar para ser usado como ferramenta. Mas toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação seja dada ao único Deus. Isso. Ao único detentor de todo o poder. Continue, por favor. João 9, versículo 11 agora, né? O mesmo, eu vou declarar aqui o versículo inteiro para vocês aí continuar a leitura. Pode ler o 11, o 12. Amém. E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e colocou-me nos olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-me. E então fui, lavei-me e vi. Olha aí. Testificou, ou seja, eu lavei e vi. Ou seja, eu obedeci. Sim. Você que está aí, nos ouvindo, Francisco Caetano, irmão Léo, o Wellington, Thaísa, evangelista Paulo, irmão querido Cícero, diaconisa Alessandra, irmão Wesley, irmã Ceissa, todos vocês que estão nos ouvindo, todos vocês, ministro Boaz, diaconisa Alessandra, irmã Lara, ele obedeceu. E o interessante, pastor, que aqui Jesus ele mostra o seu potencial poder, não somente na atitude própria do próprio Jesus. Por exemplo, Jesus poderia ter colocado a mão na cabeça dele, ou colocado a mão nos olhos dele, ou até mesmo simplesmente falar assim: enxerga a partir desse momento. Mas não. O que o Senhor fez? Esperou dele um comportamento de humildade e de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí o que aconteceu? O Senhor falou assim para ele: impressionantemente, Jesus ele pega e cospe no chão e faz aquele lodinho com a terra, com a areia daquele chão e passa nos olhos daquele cego. Sabe para quê, ouvinte? Para impressionar, pastor. Exatamente. Porque Deus ele gosta de impressionar. E não somente impressionar. O próprio Jesus aqui, ele usa de causa. De causa. Como? Olha só, você vai entender no final dos versículos que nós vamos ler. Presta atenção aí, irmã Nilda. Eu sei que você está no seu serviço, mas preste atenção. Olha, ele tinha um problema, porque era um propósito de Deus para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem nele. Jesus cuspiu no chão, untou com terra, passou nos olhos
daquele cego, passou nos olhos daquele cego Isso. e mandou o lavar. Quando Jesus o manda lavar, não apenas para impressionar, mas Jesus queria que aquele homem obedecesse, mostrasse a atitude de: eu me rendo a ti, eu estou disposto a te obedecer, eu quero ter um relacionamento contigo, porque você só obedece pessoas às quais você tem relacionamento, não é verdade? Isso. Ou temor, porque você só obedece teu pai e tua mãe, porque você tem um apreço muito grande, é teu pai e tua mãe. Você tem um relacionamento. Você pode até não ter um relacionamento com um agente policial, mas você o obedece porque você teme. Verdade. Agora a Deus você tem que ter temor, porque Jesus fala que nós devemos temer a Deus e não aos homens. Isso. Mas também nós temos que ter um relacionamento profundo. Sentimento por Deus. Jesus queria ter sentimento com aquele homem, relacionamento com aquele homem, a proximidade com aquele homem de condição de Senhor e servo. E além de impressionar, Jesus também queria o desligar de uma religião vã. Exatamente. Que era a religião da época. Continue lendo, nós vamos entender. Jesus queria o tirar de uma religião vã. Na verdade, Jesus fez aquilo porque ele sabia que aquilo ia promover a expulsão daquele homem. A expulsão daquele homem. Vamos continuar a ler. No 12 diz assim. O 12 do capítulo 9 do livro de João. Isso. Para quem está entrando agora. Então lhe disseram: onde está ele? E respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, e o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Quem começou a perguntar? Os fariseus. Os fariseus. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como virá? E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos. Ou seja, Jesus colocou lodo nos olhos dele. Ele está dizendo, o ex-cego. E lavei-me, e eu vejo. E eu vejo? Continue, por favor. E então, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Ou seja, olha, o fariseu, quem é o fariseu? O próprio Jesus disse em outra passagem para que nós fujamos da presença dos fariseus. Afasta-te, fuja do fariseu. Fuja, na verdade, do fermento do fariseu. Que é o quê? Que é a hipocrisia. Olha a audácia que esses homens tiveram de falar. Este homem não é homem de Deus. De Deus. Ou seja, o homem é cego, agora vê, e o fariseu ainda tem a audácia, a incredulidade de dizer: este homem que te curou não é de Deus. É verdade. Continue lendo, por favor, querido. Pois não guarda o sábado, onde eles estava a mente. Olha. E outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia... Quem respondeu foi o cego. Isso. Ou seja, eles falaram: olha, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. O cego respondeu: como pode então este homem, um homem pecador, fazer tais sinais? Se ele não é santo, se ele não é de Deus, como ele pode me curar? Continue. Deixou uma pergunta, né? Ou seja, respondeu aquela pergunta e colocou outra. Na verdade, respondeu uma afirmação com uma pergunta interrogativa. Onde eu parei? No 17, né? Amém. 17. E tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizer daquele que te abriu os olhos? O que quer dizer daquele que abriu os olhos? E ele respondeu: que é o profeta, que é profeta. Tipo, perguntaram para ele, né? Sim. O que você tem a dizer sobre ele? Que ele é?
Aí ele falou, ele é um profeta, né? Porque até então, até o cego falou, é um homem desconhecido, que eu tenho ele como Não profeta. é um homem comum. Não é um homem Você está comum. em qual versículo? Eu estou no 17. No 17. Não é um homem comum. Não é. Minha querida, amada irmã Verônica, que está no ônibus, voltando do serviço e nos escutando, um forte abraço. Querido irmão Cido, Deus abençoe a sua vida, que tem tanto nos ajudado. Olha que palavra maravilhosa. Aqueles fariseus, meus queridos, o interrogou aquele homem, o ex-cego, dizendo que Jesus não era homem de Deus. E o cego respondeu, retrucou, contestou com uma pergunta, dizendo, este homem, como pode um pecador fazer tais sinais? É porque até então, se ele era cego, segundo os fariseus e a lei judaica, que eles assim o acreditavam, que o pecador no caso ali era ele. Ele era o pecador, ele era um homem sujo, um homem discriminado. Mas aí chega outro homem e cure e tire daquela situação. Então fala, se ele que é ele me curou, você está dizendo que ele é pecador? E eu então? Verdade, olha que coisa interessante. No versículo 17 dizendo, tornaram pois a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Olha que absurdo! Chegou até a chamar. Meu Deus! Tiveram que chamar os pais do ex-cego porque não creram na palavra do cego. Não acreditou. Temos que lembrar que Jesus não está presente aqui nesta conversa, nesse diálogo. É, aqui já... Não, Jesus não está presente. Jesus mandou-o lavar. Quando ele foi lá lavar, aí começaram a o interrogar. E olha o que a Bíblia fala. Leia, por favor, querido, o versículo 19. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Olha os fariseus. Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Eita, Jesus maravilhoso. Por exemplo, ele tem idade, ele não é criança, ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o que ele está dizendo. Existem duas hipóteses às quais os pais desse homem, que era cego e agora vê pelo milagre de Cristo, o impulsionaram a dizer isto. Duas hipóteses. Uma hipótese, que é uma hipótese que, se for essa, eu fico muito feliz. Pessoa decidida, clara e objetiva. Ele tem idade, pergunta para ele se eles estão duvidando dele. Precisou chamar-nos aqui, olha o tempo. Imagine, vamos imaginar, presbítero, que... Imaginar não, conjecturar aqui. A casa dos pais dele não era do lado dali. Claro que não. Deveria ser na cidade, mas deveria ser em uma aldeia próxima. É, porque o tanque de Siloé, ele era um tanque do lado da mesquita ali de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Da sinagoga. Da sinagoga. Ou seja, olha que coisa Ele interessante. estava no centro da cidade, talvez ele morava no subúrbio, não sei lá, mas um pouquinho afastado. E subúrbio, ou seja, segurou aquele ex-cego o tempo necessário até buscarem os seus pais, e os seus pais vêm e dão uma palavra daquela. Ou também os seus pais disseram isso temendo a retaliação de algo que aqueles fariseus poderiam fazer contra as suas vidas. E uma coisa que a gente acabamos de ler agora aqui, e não pensamos direito aqui num fato. Por exemplo, o mendigo era mendigo. Se ele era mendigo, como é que ele vivia com o pai e com a mãe? Não. Se ele era mendigo, ele estava na rua. Ou seja, ele mendigava, ele tinha família, ele tinha até exatamente família. Olha o versículo 21, o que diz aqui? Versículo 22, perdoa. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Falaram assim
direto, papum, olha, é ele que está falando, ou seja, porque temiam. Olha o poder que os fariseus exerciam naquela época. E na verdade, exerce até hoje, né? Hoje também os fariseus aqui, a Bíblia está dizendo que hoje, nos nossos dias atuais, são as pessoas desacreditadas. Exatamente. São as pessoas que não acreditam em milagres, não acreditam que Jesus, ele resolve os problemas, né? Porque tem pessoas que recebem cura de Jesus Cristo nos dias atuais, e aí o vizinho começa a questionar, pastor. O vizinho começa a questionar, alguém da família começa a questionar, não acredita no milagre que a pessoa recebeu. Chega até mesmo a enfatizar dizendo que a pessoa estava fingindo. Exatamente, chega a dizer que a pessoa está fingindo. Mas olha só que coisa maravilhosa que vai acontecer. Por que Jesus cuspiu na terra? A pergunta é, por que Jesus, sabemos que aquele homem foi cego desde nascença até aquele exato momento, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Por que Jesus cuspiu na terra? Jesus cuspiu na terra porque Jesus queria provocar uma situação na vida daquele homem, ao qual nós vamos desvendar aqui agora. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 22, 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele. Ele respondeu o que, presbítero? O cego respondeu o que? Se é pecador, não sei. Ou seja, se é pecador, não sei. Aleluia. Mas uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Agora vejo. Eita palavra maravilhosa. Quando o milagre de Deus acontecer na sua vida, não adianta o inimigo levantar pessoas incrédulas para desacreditar do que Deus fez na tua vida. Porque só você sabe a dor de sentir o que você está passando. Só você sabe o que você passou até hoje e está passando ainda por essa situação, a qual o nosso Deus, o Deus poderoso, através do poder do Espírito Santo, irá resolver na sua vida. Só você sabe, ainda que o diabo, ainda que Satanás, que o inimigo das nossas almas, o espírito imundo levante pessoas para tentar infectar a sua mente com dúvidas, com incertezas. Isso. Faça como esse ex-cego. Se é pecador, eu não sei. Vocês querem tanto falar se o homem é pecador ou não, se ele é de Deus ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego. E agora eu vejo. Vamos continuar? Versículo 26. E tornaram a dizer, olha só, os fariseus tornaram a dizer o quê? Que te fez ele? A pergunta. Como te abriu os olhos? Ou seja, ou esses homens são burros, são ignorantes demais, são muito ignorantes, ao ponto que eles vão aqui já deixar o ex-cego nervoso. Porque, pelo amor de Deus, a mesma pergunta várias vezes. Vamos ver, 27. Respondeu-lhes, ou seja, o cego respondeu, o 27. Já vos disse, como se diz, eu já falei. Eu já falei. E não ouviste? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Ou seja, vocês querem tornar discípulos dele? Para que tanto vocês fazer a mesma pergunta? Perguntar a mesma coisa? Por que vocês querem se tornar discípulo dele? Aí, olha o orgulho. Olha a falta de visão. A resposta deles foram o quê? A resposta daqueles fariseus foram o quê? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mal sabia aqueles homens que o poder que Moisés tinha, a sabedoria que Moisés tinha, veio daquele mesmo Jesus que estava pisando no Oriente Médio naquela época. O mesmo Deus que estava ali presente. Deus que ali estava presente através da figura do seu filho.
Olha que coisa maravilhosa. Eles perderam a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como uma pessoa divina. E olha o versículo 29. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este homem não sabemos de onde é. E o 30? O homem respondeu e disse... Ou seja, o ex-cego respondeu. Nisto, pois, está a maravilha. Ou seja, é nisso que está a maravilha. É nisso que está o segredo. Que vós não sabeis de onde ele é. E me abrir os olhos. De novo, aleluia! Conta a vitória de novo. Não interessa. Glória a Deus. É aqui que está o segredo. Vocês não sabem de onde ele é. Mas que ele me abriu os olhos. O que Deus, meu querido ouvinte, vai fazer na sua vida, vai fazer muitas pessoas se indagar. Vai fazer muitas pessoas ficar sem entender. Muitas pessoas não entenderão. Mas você não pode deixar que as palavras dessas pessoas, usadas por espírito imundo ou por sentimentos de incredulidade, venham infectar a tua fé ao ponto que você duvide do que Jesus fez na sua vida, ou irá fazer na sua vida em nome de Jesus. E ele estava com uma certeza tão grande, pastor, que com mais que os fariseus interrogassem, vê que o pai e a mãe já tinham medo dos fariseus. Ele não. Ele já estava tão enfatizado com a palavra, com o milagre que tinha acontecido na vida dele, né, que ele não se preocupou com os fariseus em questionar, com as palavras dos fariseus, nada, ele não estava preocupado com nada, ele estava nem aí, ele estava só falando do que Jesus ele fez na vida dele, ele estava muito feliz, convicto do milagre, convicto. Olha o versículo 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe. Agora quem fala aqui são os fariseus. E eles dizem o que, presbítero? Tu és nascido todo em pecado. E nos ensina a nós. Olha. Ou seja, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Você é um pecador terrível, rapaz. Esquecido aí. Você quer ensinar a gente? Além de incrédulo, aqueles fariseus eram. Desfez a pessoa dele, pastor. Eram ainda pessoas que julgavam hipocritamente. Sendo que no versículo 3, o próprio Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Já esclareceu a situação. Já esclareceu. Agora os fariseus dizem, olha, tu és um homem nascido todo em pecado. Oh. E quer nos ensinar a nós. Aqui vem uma acusação no caso. Uma acusação. Porque se Jesus já falou que ele não pecou, nem ele, nem os pais, e porque os fariseus já acusam o rapaz de pecado? Ou seja, é o orgulho. No orgulho. Se esse não fosse, o versículo 34 agora. 34. Responderam eles, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Expulsaram não. A pergunta é, por que Jesus cuspiu na terra, untou com o lodo, passou nos olhos daquele cego? Por quê? Porque Jesus queria impressionar? Sim. É isso. Porque Jesus faz do jeito que ele quer? Sim. Porque existia alguma coisa da cultura? Talvez. Mas uma coisa, o Espírito de Deus nos revela. Ele nos ensina, ele ilumina o nosso entendimento para que entendamos. O Espírito de Deus, ele ilumina o nosso entendimento para que entendamos. Que Jesus queria provocar uma situação. Isso. E a situação era o quê? Era expulsar aquele homem da religião que ele pertencia, para ele ser exclusivamente seguidor de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 35 do capítulo 9 de João. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Olha só. Ou seja, o que Jesus queria provocar, ele provocou, teve o seu feito, e agora ele retorna. E o mais interessante é que nessa confusão toda, Jesus estava
só observando de longe. De longe. Né? Porque Jesus não quis entrar nesses requisitos, não quis entrar no meio dessa situação. Deixou que ele especificasse, ele mesmo falasse da sua própria boca o que ele presenciou, o que ele viu. Ou seja, deixou o homem testemunhar do poder dele. Deus quer usar a sua vida para que você venha testemunhar do poder dele. Você pode ser um canal de testemunho das obras de Deus sobre a tua vida. Basta apenas você reconhecer. O problema é que os homens hoje dão glória ao homem. As pessoas hoje dão glória aos pastores, dão glória aos apóstolos. As pessoas não estão mais seguindo Jesus, elas estão seguindo o homem. Tome cuidado, meu querido, não siga o homem. Não siga o pastor Benjamin, não siga a pastora Gislene, que é presidente desse ministério. Não siga o presbítero Joels, não siga os evangelistas, não siga os missionários, não siga os diáconos. Não siga homem. Você pode admirar, você pode dar dupla honra, porque dá honra quem tem honra. Você pode obedecer os vossos pastores, como diz Hebreu capítulo 13, versículo 7 e também o versículo 17. Mas você não deve, de forma nenhuma, os tratá-lo como um Deus ou como um ser divino. Porque somos homens, iguais a você. Iguais a você. Jesus queria provocar expulsão. Enquanto você estiver em um segmento ao qual Jesus não está lá, enquanto você estiver num lugar a qual Jesus não se agrada, enquanto você estiver seguindo uma filosofia, uma doutrina, um entendimento, um pensamento ao qual é contrário à vontade de Deus, ou até mesmo a idolatria, enquanto você estiver num local, num ambiente, não importa a placa da igreja, se tem idolatria, ou a imagens, ou a pau, ou a barro, ou a homens, ou a objetos, porque hoje nós vivemos uma época em que as pessoas idolatram objetos. Isso. Objetos, é lenço, é aquilo, o objeto me curou, eu passei, Não, meu querido e minha querida, você deve apenas seguir Jesus. Ter a sua vida voltada apenas para Ele. Ele vai sim provocar situações para que você saia de locais ao qual Ele não quer que você esteja. Ele vai provocar situações, um milagre que Ele fez. Você vai começar a ter uma visão diferente. Porque até então, essa família aqui, a gente sempre está falando de família, né? Essa família aqui estava sempre subjugada a um conhecimento judaico. Exatamente. Ele tinha que viver segundo o pai e a mãe, que eles mesmos aqui mostraram diante da leitura, que eles tinham medo dos fariseus. E eles tinham medo do conceito do fariseu, se eles os extrapolassem, se eles não andassem em cima da linha, da forma que eles entenderam também. Quer dizer, o que eles aprenderam. Então, quer dizer, naquele momento eles tinham medo. Então, o filho também, ele observou, cresceu junto com o pai, porque como nós estamos falando aqui, com 30 anos já se tornava homem, mais ou menos, com essa faixa etária. Então quer dizer, ele cresceu conhecendo o costume judaico. Exatamente. Então o que acontece? Naquele momento ali, ele foi surpreendido com um milagre. E tirou todos os requisitos, todo o conhecimento dos fariseus naquele momento. A toda a preocupação que talvez ele tinha em não viver o regime dos fariseus, naquele momento caiu por terra, pastor. Exatamente. Se sentiu livre, totalmente liberado. Exatamente. E olha que coisa maravilhosa que aconteceu com aquele homem. O expulsaram-no. Expulsaram ele. Ah é? Você está dando glórias a esse tal de Jesus? Que você não sabe de onde vem? Vai embora. Você a partir de hoje não entra mais aqui. Você a partir de hoje não é mais um seguidor dessa nossa filosofia. E quantas pessoas quando aceitam Jesus, acontece isso na casa dele, pastor? A própria família os rejeitam. Exato. A própria família. Mas eu quero que você entenda que era necessário que isso acontecesse na vida deste cego. Ele nunca conseguiria seguir a dois senhores. Exato. Ter dois pensamentos. A Bíblia fala, não cochieis em dois pensamentos. É impossível você seguir Jesus e adorar ao homem. É impossível você crer em Deus como o único Deus divino, como o único Deus poderoso e adorar imagens. É impossível você estar perto de Deus, ter uma comunhão com Deus e viver uma vida no pecado, na imoralidade, ter um coração que não perdoa. Você precisa se arrancar, sair, se libertar. Esta é a palavra, presbítero. Se libertar
tudo isso que te impede de ter uma comunhão com Jesus. E Jesus ouviu? Ouviu, 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado. E encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho de Deus? Sim. E ele respondeu o que, presbítero? Quem é? Ele. Quem é ele? Senhor, para que nele creia. Jesus lhe disse: tu já o quê? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Ou seja, você já viu. Você já viu. Eu sou aquele que falo contigo. Leia, presbítero, leia o versículo 38. É o que o Senhor está falando nessa tarde, né? Exatamente. É o Senhor que está falando com os ouvintes. Exatamente. E ele... 38. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E o adorou. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso é o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu amado. Não basta apenas você receber bênção, não. Adore. Você tem que estar numa condição de adorador. Você tem que estar numa condição de adorador. E olha o que Jesus disse depois que ele foi adorado. Versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, os fariseus tinham visão, mas não tinha visão espiritual. O cego não tinha visão nem espiritual e nem física, mas a partir do momento em que Jesus cruzou o caminho dele, ele começou a enxergar o mundo físico, mas teve a visão espiritual sobre a sua vida. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também: nós somos cegos? Olha. Disse-lhe Jesus: olha que pessoas que têm o espírito da confusão. Nem parece que eram homens de doutores da lei. Homens que têm o espírito da confusão disseram: também nós somos cegos? Perguntaram para Jesus. E Jesus lhe disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eita, nós. Tipo, você desacreditou. Exatamente. Você está desacreditando do que aconteceu. Você viu o que aconteceu aqui. Foi um milagre. Foi algo inexplicável. E vocês, tipo, Jesus quis dizer, admirando eles por conhecer a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, ter a lei de Moisés em suas mãos, e não acreditar. E olha o segredo nesse versículo. Jesus disse assim para eles: olha, se fossem cegos não teriam pecado. Ou seja, se eles fossem desconhecedor da lei, das coisas do céu, não haveria pecado. Por quê? Porque como posso eu obedecer a algo que eu não conheço? Exato. Eu preciso tomar conhecimento para que eu possa obedecer. Isso. Mas Jesus disse para eles: olha, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, vocês vê e não crê, o pecado permanece. Se vocês fossem cegos, como esse homem era, e ele viu o milagre acontecer, não haveria pecado em vocês. Mas vocês viram, vocês estão vendo e não creem, o pecado permanece em vós. Sabe qual é a pior coisa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que nos ouve? A pior coisa é quando você vê Deus fazer e você não crê, ou você não o adora, é verdade, ou você não o segue. Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas acontecerem na tua vida. Mas você precisa crer. Você precisa adorar. E você precisa seguir. E não esqueça, para seguir Jesus, você vai ser expulso de muitos segmentos que na vida passada você andava e você caminhava. Mas vai valer a pena. Porque além dele abençoar a tua vida e te dar uma vida abundante sobre a terra, ele também salvará a tua alma da condenação futura. Porque ele veio para juízo.
versículo 39 de João 9, ele veio para juízo. Ele veio para julgar, para trazer espada. Eu espero que você que está nos ouvindo, receba essa palavra em teu coração, poderosamente. Que a tua noite seja uma noite diferente, uma noite abençoada. E que você possa estar muito, mas muito conectado com a presença desse Deus maravilhoso. Não é, presbítero? É verdade, pastor. É verdade mesmo. E o mais interessante, que aqui, sinceramente, fechando essa mensagem, Deus fez que a história desse homem fosse relatada no dia de hoje. O homem foi tão especial que ficou a sua história escrita nos livros e chegasse no nosso conhecimento de hoje. Por quê? Porque ele creu, ele obedeceu, indo até o tanque de Siloé. Isso. Ele testemunhou, defendeu, adorou, largou o segmento que ele tinha, que era um segmento vazio. Isso. E seguiu Jesus. Se tornou um discípulo. E quantas almas que já se converteram através dessa história linda, por ler, aceitou Jesus, ouvindo algum pastor, alguma pessoa pregando essa palavra e se converteu através dessa história linda, quer dizer, da vida desse ex-cego. Olha para você ver como é que interessante, ouvinte, que um homem, até na sua morte, que hoje já não existe mais, ele ainda consegue, na sua história, que ficou relatada no livro, ganhar almas para o reino. Agora presta atenção você, ouvinte, que escutou essa mensagem. Você está aí, ouvindo essa mensagem. Você dá crédito a essas palavras que foram escritas e mencionadas e chegou aos seus ouvidos, ao seu conhecimento. Presta atenção. Através de você, da sua pessoa, o Senhor quer ganhar muitas pessoas. A sua família, os seus familiares, os seus vizinhos. Você quer ganhar, o Senhor quer ganhar, ainda que você seja excluído da tua casa, excluído dos teus familiares, excluído das pessoas que vivem ao teu lado. Você, ao primeiro momento, pode até pensar, estou sozinho agora, meus amigos viraram as costas para mim, porque um milagre aconteceu na minha vida. Mas quando você abrir a tua boca, olha o que vai acontecer, multidões de pessoas vão segui-lo, por causa do teu milagre que Jesus o fez na sua vida. É por isso que eu quero lhe convidar para hoje à noite. Nós estaremos na filial da nossa igreja, Ministério Adoração por Excelência, ali em Congonhas, na Vila Congonhas. Anote o endereço: Rua Casimiro de Abreu, número 91, Vila Congonhas. Repetindo, Rua Casimiro de Abreu, número 91, Vila Congonhas. Compareça às 19h30. Vamos lá, vai lá receber uma adoração. Estaremos lá, a minha pessoa, a pessoa do presbítero, os obreiros do Senhor também estarão lá. Sim, estarão lá, na Rua Casimiro de Abreu, número 91, Vila Congonhas, a 50 metros da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Isso mesmo, a 50 metros da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Você que Congonhas é um pouco distante para você, você pode comparecer também da nossa sede nacional. Sede nacional, Rua Eduardo Pondal, 357, São Bento Novo. Repetindo, Rua Eduardo Pondal, 357, São Bento Novo. No São Bento Novo, na nossa sede nacional, também estará acontecendo um culto de oração, com os nossos obreiros que estarão lá, Diácono Reginaldo, Irmão Wesley, estarão todos lá, na sede nacional, com os joelhos dobrados, orando pela sua vida, pela sua casa, pela tua família, pela tua felicidade, pela tua cura, meu querido. Ou você compareça na Vila Congonhas, Rua Casimiro de Abreu, número 91, ou você compareça na nossa sede nacional, Rua Eduardo Pondal, 357, São Bento Novo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai operar poderosamente grandes coisas na sua vida. Não deixe de comparecer,
às 19h30, às 7h30 da noite, 19h30, nós estaremos nesses dois endereços para abençoar a sua vida, para te ensinar mais e mais a palavra do Senhor, para orar e mandar todo espírito imundo que está atormentando a tua vida, o teu lar, a tua família, embora. Não porque somos seres divinos, não. É porque nós escolhemos seguir Jesus e apresentar os nossos corpos como sacrifício a Ele, para que Ele venha nos usar sobre essa terra, para abençoar a tua vida. Igreja Ministério de Oração por Excelência, na rua Casimiro de Abreu, número 91, Vila Congonhas, ou na nossa sede nacional, rua Eduardo Pondal, 357, São Bento Novo. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Poderosamente. Que Deus, eu quero que você receba essa palavra profética sobre a sua vida. Deus vai colocar no teu caminho, Ele vai preparar a circunstância para que você venha provar do milagre dEle e para que você venha seguir Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenha certeza disso. Deus vai fazer. Deus, Ele vai fazer na tua vida grandes coisas acontecerem em nome do Senhor Jesus Cristo.